Olá, pedagogos e pedagogas, depois de um tempão, hein? Estamos aqui de novo fazendo esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cargos, que foi um tema que algumas pessoas me sugeriram e também me perguntam muito. Sugeriram não, na verdade são perguntas que as pessoas fazem sobre que cargos que o pedagogo vai ter dentro da empresa. Então, se você gostou desse tema, tem afinidade com esse tema, dá um joinha, dá um like aí no nosso canal e compartilha com seus colegas, ok? O ano passado eu fiz uma entrevista para algumas alunas na PUC em Minas Gerais, de Minas, né? E elas estavam fazendo um trabalho sobre pedagogia empresarial e fizeram essa pergunta, né? Mas que cargos que o pedagogo pode ter dentro da empresa? Então, o importante é vocês saberem o seguinte: vai depender muito do tipo de função, né? De cargo que você vai estar, como eu vou dizer assim, você vai estar se candidatando. Mas quais são os cargos que existem dentro das empresas relacionadas à questão da educação ou do treinamento e tudo mais? Nós temos aqui no Brasil a CBO, né? Que é esqueci agora, né? Que é o Código, a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, lá você tem diversas ocupações e muitas delas são aquelas que as empresas adotam como as ocupações que existem lá dentro das empresas. Então você tem lá, se você colocar lá, se você entrar no site do Ministério do Trabalho, você vai ver lá o código, você vai ver a classificação, você pode procurar por nome ou por estrutura, né? Que é aonde o seu cargo está, onde está classificado, diríamos assim. Mas isso você não tem que se preocupar. Com que a gente tem que se preocupar, né? Assim, eu estou desempenhando uma função dentro da empresa, um cargo, e as funções que eu desempenho, elas têm que estar de acordo. Isso é o que você tem que se preocupar. Então, assim, se você colocar lá na busca do código, na classificação da brasileira de ocupações, se colocar pedagogo empresarial, não vem nada, porque não existe essa classificação, né? Ainda não existe. Porque eu acredito que esse termo foi criado mais para a gente inserir o pedagogo da área empresarial, né? Não é uma nomenclatura que você não vai ser registrado como... Eu nunca vi, pode ser que tenha, né? Foi o que eu expliquei para as meninas até na entrevista. Eu nunca vi ninguém procurar lá uma vaga de pedagogo empresarial. Não, você procura um pedagogo para trabalhar com treinamento ou outras vagas que exigem requisito básico lá, a formação de pedagogo. Aí sim. O cargo... desde que ele esteja de acordo com aquilo que você vai realizar dentro da empresa, para o mercado de trabalho no qual você atua, né, o mercado empresarial, dentro daquela área que você atua, aí sim vai fazer a diferença, e por isso que é importante, né? Então vamos supor, você vai lá dar aula numa faculdade, você dá aula no curso superior e alguém te registra como monitor, não combina, né? Então você tem que ficar alerta com isso. Então, o que vai aqui na sua carteira de trabalho é o quê? O cargo pelo qual você vai se candidatar e observe que funções você vai exercer. Estão batendo, está tudo certo? Então, beleza. Eu sou estagiário, ou, por exemplo, aqui, instrutor de treinamento, vamos dar um exemplo. O que faz um instrutor de treinamento? Ele vai ministrar cursos na empresa, programas de integração para novos funcionários, vai organizar a agenda, ele vai organizar um cronograma com todas as atividades de treinamento, mas também vai fazer alguns serviços burocráticos. Então, tudo isso está explicado lá e é o que você vai desenvolver. E o que você vai fazer é que é o mais importante para a sua carreira, porque é onde você vai aprender, é o que você vai estar aprendendo, tá bom? Então, os cargos dentro das empresas, eles têm como base a classificação brasileira das ocupações. Quem que vai se encarregar disso na empresa é a área de cargos e salários, ok? Por quê? Porque é uma área específica que vai fazer pesquisas de mercado para saber quais são os cargos, né, ou os salários que estão mais vigentes, os salários daqueles cargos, porque se a empresa às vezes quer se manter mais competitiva, então ela compra pesquisas, né, e vê lá qual é a faixa salarial, por exemplo, do instrutor de treinamento, ela tem lá na empresa. Então, ela faz esse tipo de pesquisa. E o interessante, que uma empresa que tem esse programa, né, de cargos e salários, é que espero, né, que muitas têm já
junto o plano de carreira. O que é um plano de carreira? Quando você entra numa empresa, muitos cargos têm classificações. Por exemplo, você pode entrar numa empresa que tem o cargo de instrutor de treinamento, né? Vai ministrar cursos, mas ele tem o nível júnior, pleno e sênior. Essa classificação pode ser também 1, 2, 3, 4 em algarismo romano, ou pode ser A, B, C, D, E, enfim, é como a empresa classifica isso. Ela pode colocar em níveis. Então, por exemplo, um instrutor de treinamento de nível júnior, as atividades são menos complexas e tem uma faixa salarial correspondente. Mas, puxa vida, se eu tenho lá júnior, pleno, sênior, eu sei que um dia eu vou poder ser um instrutor sênior, por exemplo, desenvolver outras coisas, ou um analista de treinamento, júnior, pleno e sênior. Toda vez que você muda esta faixa, né, de júnior, de classificação júnior para sênior e para pleno, você tem um aumento de faixa salarial. Então isso é legal, né? Muito motivador, porque faz com que você queira chegar lá. Ah, eu saí do analista, aí eu já vou para cargos de gerência, de supervisão, de coordenação e assim sucessivamente. Então uma empresa que tem essa classificação tem um plano de carreira, né, assim, que incentiva a pessoa. Então é muito importante. Não motiva, mas incentiva. Motivação é para outro vídeo. Então, se você for lá procurar no CBO, você vai ver os cargos que são semelhantes, os sinônimos, e aí você vai ter uma ideia daqueles com os quais você pode ser registrado dentro da empresa. Eu peguei até uma vaga aqui, de especialista de treinamento e desenvolvimento, que eu achei no LinkedIn. Parênteses sobre LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social profissional, então é importante que vocês tenham um perfil lá também, né? Faz um cadastro, olha como que é o perfil das pessoas, como que elas se apresentam, tem lá as empresas que você trabalhou, faz isso aos poucos, né, para você ir deixando o seu perfil completo. E ver o que as pessoas falam, fazem, o que elas postam, né, tem que tomar cuidado com isso, porque é uma rede, não é Facebook, né, é uma rede mais profissional. Se bem que também acho que no Facebook você não pode se espalhar muito também, né, tem muita empresa que faz seleção e recrutamento pelo Facebook, então tome cuidado com as suas postagens e com o que você fala. Eu mesmo, às vezes posto coisa e falo, não, vou lá e tiro. Se eu acho que não tá legal, entendeu? Então, assim, eu peguei essa vaga de especialista de treinamento e desenvolvimento, então, assim, uma empresa está contratando assim, uma pessoa que é um especialista. Tanto ele pode ser, como se diz, registrado com esse nome aqui, especialista, como pode ser com outro. O que importa são as funções. As funções estão coniventes com aquilo que o cargo está pedindo? Então tá beleza. O problema é quando não está, né? Você é contratado para uma coisa e te registram com outro nome, ou inferior, uma atividade inferior, aí não é legal. Então você vai lá, né, coordenar e desenvolver a condução dos treinamentos na empresa, programas de desenvolvimento junto aos colaboradores de diversas áreas, vai visar o aprendizado de competências, você vai elaborar relatórios, você vai implantar e acompanhar modelos de avaliação, de desempenho. Está dentro do especialista em treinamento, ok? Você vai desenvolver projetos, vai contratar consultorias para trabalhar em projetos de carreira e sucessão. E esta vaga está te falando o que você vai fazer. Você pode ter um outro especialista em treinamento que você não vai fazer exatamente essas funções, porque é uma outra empresa. Então, isso depende muito da empresa. O que é interessante são os requisitos, né? Você tem que ter curso superior completo em psicologia, pedagogia, administração de empresas e gestão de recursos humanos. Então se você for se candidatar, por exemplo, a essa vaga, você vai estar concorrendo com um monte de gente de outras áreas. Por isso que a qualificação é muito importante. Aproveita a pandemia que você está aí sem fazer nada, fica em casa e vai procurando cursos gratuitos pela internet. Você tem os cursos da GV. Ontem eu entrei mesmo na GV, tinha cursos gratuitos lá, ótimos, são ótimos. Eu até me inscrevi em um para ver como é que é, de motivação. Ótimos, são ótimos. São curtos, eu não sei se eles dão certificado, mas acho que sim. Você vai fazendo esses cursos, pelo menos para você ter uma ideia do que a pessoa faz dentro de uma área de RH, o que é um gestor de RH, o que é gestão de pessoas, o que é motivação, você tem liderança, vários temas lá, tá bom? Então, vai depender muito do que você vai fazer dentro da empresa. Bom, se eu entrar numa empresa como estagiário, eu vou ser registrado como estagiário de recursos humanos, ou estagiário na área de treinamento. No meu caso, comecei como estagiária,
o nome da área que eu trabalhava era desenvolvimento gerencial, então eu fui estagiária em desenvolvimento gerencial. As funções: organizar a agenda de cursos, organizar o curso de inglês, organizar arquivo. Não são só flores, não, muito pelo contrário, praticamente eu nem fiquei em sala, bem no finalzinho que eu fui ter uma experiência em sala de aula, e junto com tudo isso, organizar a sala de treinamento, logística, hora de almoço, que hora sai, reserva de sala, arrumar a própria sala de treinamento, ver se a sala está limpa. São essas as atividades que você pode fazer e talvez outras talvez um pouco mais complexas, né? Mas assim, o estagiário, ele vai ser contratado para se ambientar, né? Uma porta de entrada na empresa para ele já como estagiário. E aí, quarto, você tem que estar estudando, né? Porque o nosso canal aqui, ele foi feito para estudantes, né? Então você tem que estar estudando e já está sabendo disso se você quiser trabalhar numa área empresarial. Mas para quem não sabe, já tem outros caminhos. Mas quarto ano já tem empresas que pegam estagiários nessa área, né? Então os cargos, eles são muito assim, próximos daquilo que você vai realizar. E dentro desse CBO, você tem um monte de classificação de cargos, né? Pode ser um analista de treinamento, pode ser um instrutor de treinamento, pode ser um analista de recursos humanos. Mas assim, são cargos esses cargos, analista de recursos humanos, analista de treinamento, júnior, mesmo júnior, pleno e sênior, você já tem que ter mais experiência, ok? Teve até uma pessoa que me disse, mas eu já estou na empresa, que bom, né, que eu já sei disso, ótimo, então você já se prepara para ir se qualificando para você poder migrar para uma outra área se você quiser trabalhar em recursos humanos, ok? Eu fiz aqui uma pesquisa, tem uma pesquisa aqui, né, eu já tinha esse material comigo, que eu apresento às vezes no curso de pedagogia empresarial, e ele tem aqui umas faixas salariais, só para a gente ter uma ideia, e alguns cargos, né? Então, por exemplo, você pode entrar numa empresa como assistente pedagógico, até pode acontecer, né, numa empresa ter esse cargo. Aí você tem muitos, deixa eu ver aqui, pode ser um analista pedagógico, um auxiliar de classe já é mais para educação, né, de escola mesmo. Você pode ser um auxiliar pedagógico, você pode trabalhar na área de treinamento como auxiliar pedagógico. Essas nomenclaturas, isso aqui foi feito com uma pesquisa, né, da CAPA, 2018-19. E eles inclusive colocaram as faixas salariais. Como eu tinha conta na Cato nessa época, não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada, mas como é uma fonte, na verdade, que eu estou dando para vocês, né? Para quem tem conta lá. Quem não tem, não consegue ver isso aqui. E aí você tem lá, né, tudo daquela vaga. Então você tem lá o assistente pedagógico, qual que é a trilha de carreira, o que ele tem que fazer, né? E aí você já vai direto para vagas, para quem, né, quer fazer isso daí. Então, o que faz, por exemplo, um assistente pedagógico? Ele tem lá análise de material didático, atua com a criação de novos temas de capacitação, ele recruta, faz plano de aula, elabora, atua com a logística do treinamento, onde vai ser, que sala, não vai ser na empresa, vai ser fora da empresa, tudo isso, tá? Dá suporte para os supervisores, para os facilitadores também, aqueles que já estão atuando em sala de aula, enfim, né? Média salarial, R$ 1.521,90. Média salarial do Brasil, tá? Aí tem outros cargos, consultor pedagógico, aí você já estaria atuando num nível um pouco mais, né, pleno sênior. Então, o que faz? Ele identifica e avalia as instituições de ensino, você pode trabalhar nas empresas, também avalia os processos, né, pedagógicos, apresenta propostas de programa, ou você é contratado para desenvolver determinados tipos de programa para uma empresa específica. Enfim, né, pode ser uma empresa menor, que não, ele vai contratar um consultor, porque ele não quer ter esse profissional lá, enfim, né. Aí você provavelmente, como consultor, pode ser que você já tenha um trabalho mais, como eu vou falar, um microempreendedor individual, né, que você pode ter, como eu tenho, por exemplo, que você minha classificação do MEI é como consultor. Então você pode trabalhar fazendo consultoria, mas você também pode dar aula, por exemplo, né? Então tem essa flexibilidade, bem interessante. Uma média salarial de R$ 3.232,98.
Agora, você também pode ser contratado pela empresa com essa nomenclatura de consultor pedagógico, né? Sei lá. Então, aqui eles estão mostrando aí uma pesquisa que 31% das pessoas que têm esse perfil de consultor pedagógico, 31% tem mestrado, 78% tem pós-graduação, tem graduação em pedagogia e pós-graduação, e também inglês intermediário. Então, isso aí, se você está defasado nessa questão do inglês, hoje em dia você não concorre sem ter a língua inglesa, né? Então, isso é importante falar para vocês, tá? Bom, e aí vocês vão ter, depois disso, os cargos relacionados mesmo à área de recursos humanos. Então, pode ter analista de treinamento e desenvolvimento, você pode ter analista de recursos humanos, cada cargo com a sua função, né, com as funções específicas. Esses cargos já vão te exigir um pouco mais de experiência na área. O analista de treinamento, por exemplo, né, que vai fazer um levantamento de necessidades de treinamento, que vai atuar junto às áreas fazendo esse levantamento de necessidades, vai preparar manuais e apostilas. Isso, gente, manual e apostila são aulas à parte, porque tem cada coisa que eu já vi na minha vida que até Deus duvida, de gente que faz cada apostila que não dá nem para acreditar. Por isso que tem que saber, né? Você vai elaborar uma apostila para um público adulto, materiais para treinamento, enfim, o analista vai se preocupar com isso. Uma média salarial, 2.922,97, uma média salarial do Brasil vai depender da empresa que você for trabalhar, tá? Nacional, multinacional, às vezes multinacional tem um salário um pouco mais diferenciado e tudo mais. Então, você vai crescendo dentro da empresa, dentro das faixas que a empresa colocou lá dentro dos planos de carreira. Então, você pode começar como um assistente, como auxiliar, vai para assistente, depois você vai para analista, você pode ir para analista de recursos humanos ou para analista de treinamento, sempre naquela classificação júnior, pleno, sênior, ou 1, 2 e 3, vai depender muito da empresa. Ou analista de recursos humanos, gerente de recursos humanos, supervisor de recursos humanos, coordenador, até chegar a uma diretoria, por exemplo. Então, são muito variados os cargos. O que importa mesmo eu quero trabalhar na empresa, o que vai ser escrito na minha carteira de trabalho é o nome do meu cargo e a função que eu vou exercer. Por que isso é importante? Porque é o trampolim depois, porque quando alguém te perguntar, você tem experiência? Eu tenho, ó, tá aqui na minha carteira. Tá escrito aqui, ó, eu fui instrutor de treinamento, ó, eu fui aqui analista de treinamento. Não pode estar escrito uma outra coisa que não seja aquela função que você vai exercer. Por isso que é importante. Olha, eu espero ter esclarecido as dúvidas nesse vídeo. Para falar um pouquinho mais sobre trilhas de aprendizagem, né? Como é que hoje você que é estudante ou pedagogo, como é que você pode desenhar um caminho para você se desenvolver, para poder trabalhar nessa área? A gente vai abordar no próximo vídeo, né? Porque teve gente que me perguntou também. Mas para não ficar muito extenso, eu vou falando assim, né? A gente vai tratando dos temas, né, nos vídeos curtinhos. E quem tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com dúvida, é só me escrever que eu respondo e tiro as dúvidas, tá bom? E se você gostou, dá um like. E, acima de tudo, vocês têm que se cuidar, hein? Aproveita essa quarentena, vai fazendo os cursos online aí de graça. Se for sair, se proteja, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!